Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a minha produção dos doces desse final de semana. Lembrando que nesse final de semana, dia 26, aniversário de 15 anos da minha filha, e aí a gente vai produzir alguns docinhos pra vender sexta e domingo, tá? 7 horas da manhã foi o horário que eu acordei, 7 e pouca, né? Levei ela no colégio, que já começou as aulas, e voltei pra casa correndo, tomei um banho e comecei a produção. Terminei, vocês vão ver no final desse vídeo. Mas fica por aqui nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas, não sai desse vídeo não, já deixa seu like, já se inscreva no canal, que ao final desse vídeo eu vou dar mais dicas, uns paranauê sobre bolo no pote. Todas as perguntas que eu venho recebendo aqui no meu canal sobre bolo no pote. Lembrando, gente, que eu comecei a minha carreira na confeitaria com bolo no pote, ganhei muito dinheiro durante os 3 primeiros anos da minha vida como confeiteira, só bolo no pote. Então é muito importante você se firmar como especialista numa coisa para vocês ir abrindo o leque de opções. Então fica comigo nesse vídeo. No final eu vou contar para vocês algumas dicas de conservação com a massa que eu uso direitinho, tá? Lembrando que tem vários vídeos aqui de montagem de bolo no pote. Esse vídeo vai ser um vídeo mais de rotina, tá bom? Então bora pro vídeo, chega de falar, chega de enrolar. E antes, gente, bora pra palavra. E a palavrinha de hoje está em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é muito linda, no qual o Senhor tem falado para Josué, que seria o sucessor de Moisés. E eu tenho muito assim essa palavra no meu coração, que o Senhor está conosco a todo tempo. E o Senhor não tem prazer em pessoas desanimadoras, pessoas preguiçosas, pessoas que só querem as coisas nas mãos. O Senhor, Ele quer ver você guerreando. Ainda que a situação é contrária, ainda que a situação quer te deixar arriada no chão, se levanta e se esforça. Não te pasme com o tamanho do gigante, mas olha somente para o tamanho do teu Deus. Gente, a minha rotina já vai começar assim, meio crazy, meio louca, meio assim, Carlita da Silva, né? Porque eu já comecei fazendo besteira e, inclusive, gravei com a câmera em pé. Gente, eu comecei a fazer o recheio. Eu não sei se eu tava distraída com o Instagram e coloquei 2 caixas de leite condensado a mais. A minha panela se desembestou, mulher, e começou a entornar chocolate pra tudo quanto é lado. Eu só pensava no prejuízo, né? Minha vontade era de lamber, raspar. Mas aí deu tudo certo, e aí vida que segue, né? Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. Aí fizemos os recheios todos, gente, no dia seguinte as massas. Aqui eu já estou no processo de montagem, que é o 3º dia. Lembrando que eu faço o recheio num dia, massa no outro, e no dia seguinte a montagem. Então leva 3 dias, por isso que eu faço essa quantidade grande. Aqui eu mostrei pra vocês o nosso bolo Red Velvet e o nosso bolo de baunilha, tá? Tô com a mão limpinha, agora a gente vai cortar essa parte amarelada aqui do bolo, essa casquinha, porque eu gosto dos meus bolos no pote com a casquinha bem branquinha, com a massa bem branquinha. Então lembrando de estar com as mãos limpas e a unha sempre limpa e cortada. Se você tiver a unha pintada ou grande, tem que utilizar a luva, mas lembrando que a luva é muito menos higiênica do que usar as mãos lavadinhas, né? Tudo lavadinho e higienizado. Então, bora esfarelar bolo. Então, pessoal, depois que a gente esfarela, fica assim, bem soltinha. Agora eu vou mostrar pra vocês essa massa aqui, gente, que tava no freezer. Tem mais ou menos aí, eu acho que uns 5 dias, gente. Porque da semana, a última vez que eu fiz bolo antes de ir no meu irmão. Fiquei no meu irmão uns 3 dias, então eu tenho uns 5 dias essa massa. Olha como é que ela fica igualzinha. Porém, eu guardo ela assim, ó. Coloco um papel manteiga, que ele vai proteger da umidade e vai garantir que o bolo ainda fique com sabor de bolo, né? Não fique ressecado, não azede, nem nada. Coloca a massinha ali, forra com papel manteiga, coloca a massinha, cobre com papel manteiga e veda bem um pote com uma tampa bem hermética, tá? Tem que ser um pote com tampa bem direitinho. E aí o bolo fica conservado, gente. Eu acredito que deva ficar aí uns 15 dias no refrigerador.
30 dias congelado, bem fechadinho. E aí, vamos começar a montar o nosso bolo de cenoura, que já estão as nossas marmitinhas. E eu vou utilizar esse chocolate aqui, granulé da Melk, gente, maravilhoso. Ainda não tive condições de comprar aquele chocolate belga maravilhoso, que custa cento e poucos conto, 1 quilo. A gente vai usando granulé de R$ 30, 400 gramas. E aí, a gente vai utilizar aqui, dessa vez, uma base de creme de brigadeiro. Não fiz ponto de bico com maisena, não. Agora que eu vou mostrar pra vocês, interessante, gente, essa bisnaga. Essa bisnaga que eu mostrei pra vocês aí é aquela de ketchup. Não aconselho vocês utilizarem. Vou mostrar a bisnaga que é melhor quando vocês puderem comprar. Enfim, pessoal, pensei que tava gravando, mas não estava. A bisnaga que eu comprei, gente, ela custou R$ 8. É uma bisnaga da Plazútil, que é uma marca muito boa. Por quê, gente? Essa bisnaga de R$ 2, R$ 1,50, baratinha, ela pega odor muito rápido e ela é de difícil lavagem. Você vai ter que usar uma escovinha de mamadeira para lavar dentro dela. E essa bisnaga da Plazútil, gente, ela é tão larguinha que você consegue enfiar uma esponja com a mão e lavar bem lavadinho, não fica resíduo, não fica cheiro. Pode até ficar cheiro, mas vai demorar. Agora, essa bisnaguinha aí, gente, eu molhei com uma calda de chocolate e o marrom do chocolate não sai nunca mais. Nem com água fervendo, nem com álcool, nem com nada. Então, eu acho que ela é um plástico muito mais... como se diz assim, muito mais barato, sem contar que ela vem com bifenol, vem com vários componentes que são químicos e são prejudiciais à saúde. Então é isso, gente. Chega de falar e bora rechear esse bolo. Já tem vídeo aqui de marmitinha, tá bom? Então esse vídeo aqui não é ensinando nada, é apenas mostrando a minha rotina. Gente, antes de acelerar esse vídeo, eu quero contar pra vocês mais uma dica. Aqui, gente, eu mostrei pra vocês o nosso saco de confeitar. Sempre faça um buraco, um orifício da grossura mais ou menos do seu dedo indicador ou do dedo mindinho. Não faça muito grosso, porque senão você vai encher demais e não vai fechar. A marmitinha vai ficar bem apertada e vai estragar a decoração. Então, sempre faça o bolo na metade da marmitinha e deixa a outra metade para completar com o recheio. Então, corte o seu saco de confeitar na grossura, na espessura do restante de marmita que sobrou para você decorar. Então, vamos molhar bem molhadinho e simbora. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu gravei esse vídeo aqui, ele tá assim porque foi pro Instagram, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês, mostrando pra vocês que não gostei de fazer a nossa cobertura do nosso bolo com base de brigadeiro puro, sem usar o amido. Gente, ele fica difícil de espalhar, o brilho não fica igual e fica muito denso. Não gostei não, gente. Eu achei que os bolos de cenoura com a base de creme fica 1000 vezes melhor, creme em ponto de bico, recheio em ponto de bico. Vou mostrar pra vocês a foto aqui. E essa foto do nosso recheio do jeito que eu faço, gente. Então, tem uma pessoa que perguntou por que você não usa o recheio mais puro, detesto recheio com farinha de trigo. Por causa disso aí, gente. Eu achei que ele mais puro, ele fica mais doce, fica mais grudento, mais brigadeirudo. E eu acho que ele, como um recheio mesmo usando a base de farinha de trigo e leite, ele fica muito mais fácil de mexer com a bisnaga, né, com o saco de confeitar. O brilho fica melhor, ele fica mais suave. Então, fica a dica aí pra vocês. E rende muito mais. E agora aqui, pessoal, a gente vai começar a montagem dos nossos bolos no pote. Lembrando que esse final de semana é aniversário de 15 anos da minha filha. E também, gente, a gente tá no dia 25. Então, a época do mês é uma época fora de pagamento. A gente não vai produzir muitas coisas caras e diferenciadas. Então, a gente vai focar em poucas variedades, tá? E bastante quantidade e sabores, tá? Aí aqui a gente já tem nosso creme preto, nosso creme de coco, nossas mousses, tudo. Deixa tudo aqui na mesa. Essa mesa aqui, ela mede 1,90 m e 80 de largura, tá? E aí ela cabe bastante coisa, ainda se torna pequena pra mim aqui. E a gente vai começar a fazer a montagem. Lembrando que eu coloco 27 gramas de massa, 100 gramas de recheio, mais 27 gramas, 25 gramas de massa, mais 100 gramas de recheio, que dá um total de 250 alguma coisa de preparo, tá?
Se levar pedaço de Kit Kat, morango, pedaço de bombom, outro tipo, biscoito, Oreo, a gente diminui a quantidade de bolo em algumas gramas e a quantidade de recheio. Usa calda de água, baunilha preta e açúcar. Não leva fogo, é calda fria. Agora aqui, pessoal, a gente tá aqui desestruturando a nossa mousse, porque eu faço a mousse um dia antes, então ela fica durinha, daí eu dou uma batida nela para ela ficar bem cremosa e eu conseguir espalhar com facilidade. A mousse que eu utilizo, gente, é a mousse com pó da Marvaléria. Preparo para a mousse da Marvaléria, é um pó artificial. Porém, se você usar uma medida de creme de leite e uma de leite condensado, ele fica mais suave, tá? Às vezes eu utilizo até 2 de creme de leite. Não ponha muito pó, é só o suficiente para ficar amarelinho, que aí fica saboroso e nem dá aspecto de artificial. Eu uso assim porque é difícil a gente encontrar maracujás bom, às vezes o maracujá tá caro e o maracujá torna um pouco mais perecível o bolo e assim ele dura mais. E é muito gostoso, gente, ninguém nunca reclamou. Agora aqui a gente vai começar a fazer o nosso bolo de chocolate com leite ninho, gente. Esse recheio aqui é aquela base branca que eu ensino pra vocês, que vocês podem estar colocando a baunilha ou o chocolate branco, tá? Se vocês não puderem colocar o chocolate por questões financeiras, questão de custo, vocês coloquem só a baunilha para saborizar, tá? Ou vocês podem nem colocar a baunilha e saborizar com pasta saborizante. Teve uma inscrita que perguntou, eu acredito que dá sim, nunca fiz, gente. Como eu falei pra vocês, eu não sou essa bichona. Porém, é uma base branca. Vocês podem tentar saborizar uma pequena quantidade, uns 200 gramas, 100 gramas, e depois misturar ao restante. Nunca saborizar muita quantidade de uma vez, que pode dar ruim, desandar, sei lá. Dependendo da pasta saborizante que vocês utilizem, né, gente? Porque se vocês usarem uma coisa muito mole, você pode desandar o recheio. Mas a textura dela suporta texturas como a de creme de leite, por exemplo. Eu boto o creme de leite na minha base para poder ela ficar um pouco mais mole e ela não desanda, não desestrutura, tá bom? E aí essa base ela é bem versátil, que você pode estar criando vários sabores com ela. Colocou Oreo, virou de Oreo. Colocou coco, pode falar que é um recheio de... Gente, como Rafael, tá? Aí vocês vão fazendo aí do jeito que vocês acham legal, acham melhor. E aí é uma base só para vários recheios, várias combinações. Agora a gente vai montar um sabor novo, gente, chamado napolitano. Eu aproveitei que sobrou morango, recheio de chocolate, recheio branco, e aí fiz um bolo com os 3 recheios juntos, chamei de napolitano. Essa é a ideia da gente nunca desperdiçar os ingredientes que sobraram, né, para não ficar resto de recheio. Eu gosto sempre de fazer isso. E assim ficou o nosso novo sabor, fez um sucesso. É muito bom a gente estar sempre variando o nosso cardápio e fazendo bolos chamativos, né, gente? Gente, acabei de fazer a produção. Já tomei banho, já almocei, já limpei aqui, tá tudo limpinho, ó. E já são 5 para as 3. Agora eu tô cortando aqui esses recadinhos aqui, ó, que eu vou colocar na sacola. E vou mostrar lá o freezer pra vocês. Não fiz muita coisa, gente, porque amanhã é aniversário da Ashley, eu pretendo não trabalhar. Então fiz mesmo pra vender hoje, domingo, tá? Aí aqui tem os 10 bolos de cenoura com chocolate, como eu falei pra vocês. Agora eu vou lá mostrar o freezer. Então aqui, gente, tem mais ou menos uns 56 bolos de chocolate, mais uns 30 de massa branca. Então deve ter um quê? Uns 80 e poucos bolos, né? Uns 86. E mais 9 pudim. Foi só isso mesmo que eu fiz. Fiz de novidade. Novidade não, né? Já faz um tempo que eu não faço Red Velvet. E fiz esse aqui, ó. Que é novidade. Só isso, gente. Que deve ter uns 80 e poucos bolos, né? Mais 9 pudim. Sem doce. Sem docinhos. Pra glória de Deus. Agora vamos vender. Então vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre os bolos no pote. Eu vou estar respondendo algumas perguntas, algumas questões que eu listei aqui na minha colinha, gente. Que são perguntas que vocês mais fazem aqui com frequência, tá bom? Então eu vou fazer bem rapidinho para poder esse vídeo não ficar muito longo, vocês assistirem até o final. Então vamos lá.
sobre a massa. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre a massa. Carla, qual a melhor massa para fazer bolo no pote? Gente, o bolo no pote, quando você usa a massa esfarelada, como eu já mostrei aqui para vocês no canal, o importante é que seja uma massa que ao esfarelar, ela fique leve, tá? E outra coisa, pode ser uma massa feita com óleo, como pode ser feita uma massa amanteigada, não importa, porque ambas vão ser molhadas, vão ser umedecidas. Então, de repente, uma massa amanteigada vai precisar ser mais umedecida do que uma massa com óleo. Porque não sei se vocês já repararam que a massa com óleo, ela fica meio... como se fosse, se você pegar uma espuma e abrir, você vê os buraquinhos. Então, a massa com óleo, ela é bem assim. Não é assim aveludada como a massa amanteigada. Então, talvez se você colocar muita calda na massa amanteigada, vai ficar encharcado. Na de óleo já não fica encharcado. Então, tome cuidado com isso, tá? E outra coisa que é muito importante, na hora que vocês forem colocar a massa dentro do bolo, caso você opte pela questão da massa esfarelada, evite de socar com a colher, tá? Porque aí, o que vai acontecer? Vai ficar muito socado, vai ficar um bolo prensado, e a ideia é que seja um bolo leve. Tem gente que tem pavor de massa esfarelada, e aí usa massa cortada no tamanho certo do copinho. Isso também é legal, porém vai gastar muito mais. Por exemplo, uma assadeira que eu conseguia fazer 50 bolos no pote, se eu usar ele em rodelinha, eu vou conseguir fazer uns 20 ou até 30, tá? Então o esfarelado é bom porque rende mais, porque fica mais fácil na hora de comer, porque o bolo fica bem esfareladinho, então ele fica soltinho. Então, nunca, jamais soque a massa lá dentro e aperta assim, porque não é torta, tá? Não é igual você faz uma torta com massa de biscoito e aperta para poder imprensar ali. Não faça isso, tá? Outra coisa, eu uso copo de 250 ml, tá, gente? É ml, não é grama. Eu uso o copo de 250 ml da marca Plazútil para festa, Cristal Copo, Rio Plastic, tá? Ultimamente eu tenho usado o Rio Plastic, que tá mais em conta. Eu tô pagando R$162 em 500 potes com tampa. Tô usando o pote sobre tampa. Tem dois tipos. Tem o pote comum, kit pote comum, e tem o pote sobre tampa, que é um que a tampa fica um pouquinho mais alto, por isso se chama sobre tampa. É mais barato do que a outra que eu utilizava. O bom, gente, é que quando você coloca uma fruta em cima do bolo, não fica imprensado, tá? Isso é muito importante. Nunca levar o bolo de pote até a borda, sempre respeitar a margem ali, para quando você tampar, não espremer o seu bolo e ficar uma decoração toda borrada e feia. Tem gente que enche tanto que na hora que a tampa esmaga o bolo, a decoração entra para dentro, entra no bolo, e aí o morango entra, aí as gotinhas entram e fica aquela melequeira, e quando a pessoa destampa, fica aquela coisa na tampa. Então não é legal isso. E já aconteceu uma vez, gente, que eu enchi tanto o pote, eu errei o cálculo, na hora que eu fui tampar, espremeu, chega a calda do bolo, ficou vazando assim, molhou o saco, eu tive que voltar no meio do caminho, porque eu não ia entregar aquilo para o cliente, que é feio, desagradável. Então, eu uso o pote 250 ml, né? E aí, eu utilizo 27 gramas de camadas de massa. Aí, 27 gramas de massa, 100 gramas de recheio, 27 gramas de massa, mais 100 gramas de recheio, que dá um total de 254 de produto, tá? Daí vem uma raspinha de chocolate, uma gotinha ou morango. Quando leva morango ou gotinha, outras coisas em cima, outra decoração, bombom, aí eu diminuo um pouquinho na massa no recheio, mas a base é essa aí. Aí eu boto 90 gramas de recheio e bota aí 22 gramas de massa, tá? Então sempre calcula, para você ter depois como calcular o seu gasto. Falei da massa, falei do recheio. Gente, é muito importante, recheio de bolo de pote tem que ter uma base de creme. Um creme belga, se você usar o chocolate belga, ou creme gourmet, como eu digo. O Dil comeu belga, mas ele não leva chocolate belga. Já teve inscrito aqui falando: ah, você chama seu recheio de belga e que eu saiba chocolate. Creme belga tem que ter chocolate belga, tá? Enfim, então vou começar a chamar de creme gourmet. Por que é gourmet? Porque ele leva chocolate nobre, então é gourmet, mas não é um nobre belga. E aí você precisa fazer recheios à base de creme que duram muito mais. Por exemplo, se eu pegar uma caixa de creme de leite, uma de leite condensado, fizer uma base de brigadeiro, vai dar aproximadamente aí
uns 500 gramas de recheio. Se eu pego e boto uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, uma colher de sopa de amido e 200 ml de leite, pelo menos, vai dar aí mais ou menos uns 800 a 1 quilo de recheio. Então vai render muito mais, vai ficar mais suave, vai ficar mais leve. Ninguém suporta comer um bolo de chocolate inteiro com base de brigadeiro. Já um creme belga, já tive clientes aqui que comprou 2 potes, comeu os 2 no mesmo momento. A calda é o seguinte, tá? É uma coisa assim subjetiva. O bolo no pote, ainda mais o meu que eu faço 250 gramas, 250 ml, perdão. O bolo no pote, ainda mais o meu, que é de 250 ml, sai um pouquinho caro, porque eu uso só uso ingredientes de boa qualidade. Por exemplo, o meu chocolate Aqualimax custa R$ 43 a caixa. Vem 2 quilos, então sai 20 e pouco reais, tá? Tem chocolate mais caro da Mel, que é R$ 25 o quilo, então, mas eu gosto muito do sabor do Qualimax, que ele é bem forte, gostoso e é meio amargo. E aí, a calda, a gente tem que utilizar caldas que não vão tornar o nosso bolo perecível. Por exemplo, refrigerante é perecível, azeda o bolo e sem contar que deixa muito doce. Calda de água com leite condensado. Se você errar no ponto do leite condensado, você vai deixar o bolo doce. Sem contar que o leite condensado tá caríssimo para você desperdiçar. Leite de vaca vai azedar o seu bolo com mais facilidade, tá? E fica aquele odor de leite, nem todo mundo gosta, tá? A indicação que eu dou pra vocês é calda básica de água com açúcar, sendo que você vai adoçar pouco, não vai adoçar muito, vai ser levemente adocicado, põe pra ferver, levantou a fervura, começou a subir, desliga. Levantou a fervura, 2 minutinhos. Massa de chocolate, água, chocolate em pó sem açúcar. Coloca aí uma xícara de água, uma colher de sopa de chocolate em pó, levantou fervura. Só que o de chocolate, a calda de chocolate, ela vai ferver igual leite, vai subir. Subiu, desligou, tá ótimo, tá? Mas pro meus bolos de pote, todas as massas são água e baunilha e açúcar. Já ensinei aqui. Eu não me lembro a proporção, gente, que eu faço de cabeça, mas no vídeo que eu fiz aqui de bolo de pote, tá lá. Se eu não me engano, uma xícara de água, eu boto uma colher de sopa de açúcar e uma tampinha de baunilha, tá? Mas aí você vai experimentando ali na palma da mão e vai vendo se tá no gosto bom. Que tem que ficar um gosto de baunilha, não um gosto de muito de açúcar, então não pode ficar muito doce, tá? Então é essa calda que eu uso. Mas existem diversas caldas, calda de suco, etc. Mas o que eu indico pra vocês é a calda de água com açúcar, baunilha, açúcar e água, e a calda de chocolate em pó com água, tá? Não leite condensado com água, leite de vaca, não é bom. Tem gente que molha até com água pura, mas aí eu acho demais também, né, gente? Pelo amor. Bora lá. Não tô dizendo que é ruim, tá? Mas eu acho que água pura não deixa sabor nenhum. Sem contar, gente, que a baunilha é igual Coca-Cola. É uma coisa viciante. Então, quem come seu bolo molhadinho com baunilha, meu Deus, vai ficar tão viciado que vai querer sempre. E não vai se comparar a bolo de ninguém. Mas o que? Não molhe muito o bolo. Por quê, Carla? Mas na minha região todo mundo gosta de bolo molhadinho. Por quê, gente? Se vocês molharem muito o bolo quando ele chega ali no seu terceiro dia, ele começa a ficar encharcado. Então, se você molhar muito no primeiro, no terceiro ele vai virar uma lama, uma sopa. Então, gente, sempre quando eu molho o bolo, eu uso uma colher de sopa para poder medir. Então, são 2 colheres de sopa em cada camada de bolo, mais ou menos, tá? 2 colheres de sopa na medida ali, que não tem como você botar mais porque vai entornar. Então, 2 colheres de sopa nas camadas de bolo. Então, 2 embaixo, 2 em cima, 4 colheres de sopa no bolo total. Só que hoje eu resolvi fazer com a bisnaga. Mas como já tô acostumada só de olhar, eu vejo que o bolo já está bom, umedecido, bem umedecido. Então, não umedeça demais, porque depois do terceiro, quarto dia, se você não vender o seu bolo com rapidez, como eu vendo aqui, gente, é 2, 3 dias no máximo. Se você for deixar o bolo aí 3, 4, até 5 dias, o bolo no último dia vai estar tão encharcado, quando a pessoa enfiar a colher, vai estar uma sopa, não vai saber onde é massa, onde é recheio. Então, não umedeça demais. Segundo, é o que eu falei pra vocês sobre umedecer o bolo. Se o bolo for amanteigado, ele vai requerer menos calda. Se o bolo for com massa de óleo, aí você vai precisar de mais calda, porque o óleo deixa o bolo com aspecto mais ressecado. Os poros do bolo fica mais, não sei, mais esponjoso, tá? Eu acho assim, minha opinião, tá? Agora vamos falar de validade. O bolo no pote, ele tem validade de até 7 dias. Ai, cara, você vende bolo velho, gente? Se você for olhar nas lojas, ninguém faz tudo fresco todo dia, não. Isso é burrice achar isso.
Quando o bolo não tá fresco, as massas e recheios foram feitos 1 semana, 5 dias antes. Às vezes o bolo é fresco porque foi feito num dia, a montagem, porém a massa, que nem hoje. Hoje eu utilizei um recheio que eu fiz há uns 3, 4 dias atrás. Só que eu fiz o recheio e tive que ir pra casa do meu irmão. E aí o recheio ficou pronto, mas quando eu cheguei o recheio não estava cristalizado, não estava açucarado, estava normal. Então, considera-se o bolo fresco, porém o recheio não era feito de ontem, nem de anteontem. Então, a validade do nosso bolo é de até 7 dias, tá? Já ia falar 7 dias úteis, né, boleto? Então, 7 dias. Porém, os bolos que levam morango picado dentro do bolo dura 24 horas. Agora, se você usar o bolo com o recheio de chocolate branco, a geleia de morango e um morango sem estar cortado e sem tirar o cabinho em cima do bolo, dura até 3 dias. Por quê, Carla? Porque, gente, o morango, quando ele é picado, ele solta água. E por ele soltar água, ele vai se desidratar. E por ele se desidratar, aquela aguinha vai encharcar o nosso bolo ainda mais. Por isso a importância de não molhar muito. E ele vai começar a se desfazer. Então vai ficar aquele troço molengo, tá? E ao entorno do morango fica as poças do choro do morango. Então não é bom vocês venderem assim, fica feio uma coisa. Não é ruim, dá pra comer em casa, mas pra vender fica com aspecto nojento. Então, aquele morango que é colocado em cima, eu lavo bem, higienizo e seco. Não tiro o cabinho nem as folhas. Primeiro, que eu acho que fica bonito. E segundo, que evita de o morango se desfazer. Ah, Carla, mas é só tirar o cabinho sem ferir. Tudo bem, mas eu acho que fica mais bonito com a folha, porque dá aquele contraste, tá? Então, a validade com morango é de 24 horas e com geleia e com a fruta de decoração, 3 dias. Os demais bolos, 7 dias no máximo, tá? Mas sempre acaba antes disso. Quanto a armazenagem, gente, quanto ao armazenamento, muitas pessoas falam, Carla, eu vi seu bolo no freezer. Gente, fica no freezer, mas o meu freezer é dupla função. Ele congela e ele refrigera, ele fica ligado com refrigerador. Se você botar um copo com água ali e tirar no outro dia, 24 horas depois, a água vai estar bem geladona, porém não vai estar congelada nem com cristais de gelo. Então, ele é um refrigerador e é frost free, tá? Fica tranquilo. Se você vai usar na geladeira de casa, como eu, a gente, no início, usa aquela geladeira que tá ali um pouquinho velha. Eu sempre deixava 2 prateleiras só para os bolos no pote. Só que a questão é que a validade do seu bolo vai depender do local onde ele se encontra, tá? Do ambiente que ele se encontra. Se você tem uma geladeira só para ele, um freezer só para ele, vai durar muito mais. Agora, um bolo de pote no qual fica na geladeira de casa, que filho abre toda hora pra pegar iogurte, pegar água, o marido abre pra ficar olhando a geladeira e não pega nada. Isso ali vai influenciar, porque todas as vezes que ele receber aquela corrente de ar quente, vai prejudicar a validade do seu doce. Então, eu tô dizendo 7 dias para uma loja, uma empresa cujo freezer fica disponível a geladeira só para aquele doce. Ainda que você tenha um bom fluxo de entregas na sua doceria, você vai ficar abrindo o freezer toda hora, mas é bem diferente. O ar ali, ele fica bem mais acumulado do que na geladeira de casa. Que aí tem carne, tem água, tem leite, tem manteiga, tem tudo abarrotado. Então, é isso, tá? Bolo de pote pode ficar fora da geladeira? Pode ficar fora da geladeira. Porém, o bolo de pote fora da geladeira dura menos e ele precisa estar num lugar fresco, tá? E aí a validade dele não vai respeitar esses 7 dias. No máximo aí, gente, 3 dias se vocês usarem calda de água e baunilha. Se vocês utilizarem calda de leite, com certeza no dia seguinte já vai estar azedo. Pessoas que molham com leite de coco, essas coisas, é perecível demais. Então, a questão da perecividade do bolo vai depender dos ingredientes, da salubridade, né, da higiene que você manipula o alimento. Quanto mais as suas mãos estiverem limpas, quanto mais os utensílios estiverem higienizados. Gente, eu tenho mania de, quando eu vou fazer mousse, passo água fervendo no meu liquidificador, por mais que ele esteja limpo. Quando eu vou colocar os meus recheios nos meus potes, eu passo água bem fervendo, porque o pote fica com odor dos recheios passados. Então, sempre passo água fervendo para tirar todo o odor de guardado. Eu lavo com esponja de sabão, enxago bem, depois passo uma água bem quente, tanto nas minhas espátulas, quanto na minha colher de pau, quanto na minha panela, boto água para ferver na panela, quanto dentro do liquidificador e quanto dentro daquelas vasilhas que estão ali embaixo ali, ó.
elas dão odor de leite, assim, é horrível. Então, eu tô sempre lavando e higienizando, tá? A questão do pote, já expliquei pra vocês que tem o pote com tampa alta, tampa baixa. A importância é de que o tampa alta evita de espremer. E se você for utilizar o de tampa baixa, sempre respeite a margem, tá? Outra coisa, tem gente que faz bolo no pote com aquele pote que eu uso, que vocês sabem qual é, que é aquele... Deixa eu mostrar aqui. Bolo de pote aqui, tá? Que é um pote perfeito. Tem gente que utiliza aquele pote que eu sou apaixonada e louca pra comprar, que é aquele pote que quando você prensa ele, fecha, ele tipo fecha vácuo, também é bom, maravilhoso, tá? Porque ali não vai entrar nenhum ar, não vai entrar nenhuma bactéria externa, não vai ter nenhum tipo de contaminação, tá? Agora tem pessoas, gente, que faz o bolo no pote, naqueles potinhos mais baratinhos de fazer tortinha, aqueles que vem com a tampa, faz assim, tipo esqueci, ostra, tá? Não é bom, gente, porque aquilo não fecha direito. Às vezes você tem que colocar um adesivinho para poder fechar, e aí sempre fica uma frestinha aberta, ali pode entrar bactéria, ali pode ter contágio na hora de colocar na bag do motoboy, sem contar que ali vai entrar o ar da geladeira, vai ressecar, vai estragar seu morango. Então, de preferência, usem potes que tem uma boa vedação, tá? Isso aí. E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tô muito feliz. Não sei se eu falei pra vocês, eu saí numa revista do Açaí Atacadista. E eu vou deixar o link aqui da publicação para vocês ir lá, lerem, compartilharem. Eu fiquei muito orgulhosa de estar ali, gente, porque, poxa, pra mim que sou formada em jornalismo, sempre quis, né, trabalhar com jornal, trabalhar com reportagens, etc e tal. Tenho várias publicações de texto em jornais daqui da região, tá até guardado atrás do guarda-roupa, não sei se eu joguei fora, mas eu guardava todos os meus textos de matérias policiais, textos de matéria de bairro, todos os textos eu guardava. Então eu fico muito feliz porque eu amo esse meio da comunicação, tá bom? Por isso que eu criei esse canal aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, acesse aí o link, tá bom, gente? Beijo, amo vocês.